Boa noite a todos, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo o carinho. Começamos dizendo que o amor, sem dúvida, é o hálito divino fecundando a vida, pois que sem amor a criação não existiria. Joana de Ângeles. Falar do universo é falar de amor. Falar da Terra, do nosso planeta, é falar de amor. Falar de Deus é falar de amor. Falar de Jesus, de Maria, é falar de amor. Falar de Bezerra de Menezes é falar de amor. Falar desses amigos queridos que fazem com que essa reunião aconteça é falar de amor. Falar do Regeneração é falar de amor. Que seja uma noite de muito amor para todos nós. Vivemos tempos difíceis? Sim, vivemos. Dias em que sentimos medo, dor, angústia, tristeza. Além da pandemia que consome o nosso sono, somos invadidos por notícias que nos tiram a paz. Poderíamos listar uma série de adjetivos para expressar o panorama da população de uma forma geral. E para que a nossa noite ela fique mais leve, mais suave, quase fluídica, e para que a esperança ela possa continuar florescendo em nossos corações, vamos falar do sentimento que resume toda a doutrina de Jesus. Essa palavra que é tema dos desenhos animados, que fazem as princesas suspirarem, temas de filmes, de canções, de álbum de figurinhas, não perguntei a idade de ninguém, mas quem lembra da figurinha Amaré? Amor perfeito, amor mais que perfeito. Essa palavra que é tão pequena, pois ela é composta de apenas 4 letras, mas que tem um significado grandioso e que cobre a multidão de pecados. O amor. Mas o amor não como no seu sentido vulgar, mas o amor no seu sentido mais profundo. Amor como sentimento sublime. Uma das asas que conduz o espírito humano a Deus. Sabemos que são 2 as asas que nos conduzem a Deus. A primeira seria a sabedoria, aonde adquirimos conhecimento e somos pela vida valorizados. A outra asa seria o amor, que é serviço ao semelhante, onde nós nos aperfeiçoamos por dentro e vamos nos valorizando para a vida. Então, esse verbo que resume toda a lei e os profetas, o mandamento maior. E aí nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, no item 1, o mandamento maior. Em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar,
propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante, ou seja, idêntico, igual a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem toda a lei e os profetas. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Kardec, ele inicia o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, com essa passagem do Evangelho de Mateus, aonde Jesus, de forma brilhante, resume toda a lei e os profetas com apenas uma palavra: amor. Amor a Deus, e como reflexo desse amor a Deus, o amor ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque quando você ama a Deus, você não infringe as leis divinas. Você não mata, mas matar não no sentido apenas da violência contra o próximo, mas contra os animais, contra a natureza. Vocês sabiam que no budismo devemos respeitar até os insetos? Tive aula com um professor muito querido que nos contou uma vez que ele foi visitar um templo budista. E dentre aquela natureza exuberante e a beleza do templo, o que chamou a atenção era um formigueiro gigante que tinha na entrada do templo. E esse formigueiro, ele era protegido, ele estava cercado para que ninguém danificasse ao entrar o templo. Então você não mata, você não furta, mas furtar não no sentido apenas das coisas materiais, mas no sentido também de tempo. A pandemia impôs, para muitos de nós uma nova rotina através do home office. Mesmo dentro dessa nova rotina, como estamos administrando o nosso tempo? Estamos fazendo bom uso do nosso tempo? Você não cobiçará. Muitas vezes desejamos a posição do nosso vizinho, a posição do artista, a posição do cantor, das modelos. Admiramos a casa, admiramos o carro, as roupas, o corpo. Precisamos ter muito cuidado com essas provas: riqueza, beleza e poder. Porque podem acender aquela brasa adormecida que todos nós temos em nossa fogueira interna. Orgulho, vaidade, egoísmo, avareza. Você não adulterará, não só fisicamente, mas mentalmente. E aí precisamos ter muito cuidado com o nosso pensamento. Tem um livro que ele é pequeno no tamanho, mas ele é grandioso
em conteúdo, em conhecimento, que se chama Pensamento e Vida, de Emmanuel. E logo no prefácio desse livro, que eu aconselho a leitura, o estudo, Emmanuel nos diz que o pensamento, ele cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Então, precisamos ter muito cuidado com aquilo que pensamos. Você honrará ao teu pai, à tua mãe, à tua família. E a pandemia tem sido um verdadeiro teste para muitas famílias. Será que passaremos nesse teste? Mas pergunto a vocês, o que é o amor? Qual o significado dessa palavra que é tão pequena, mas é tão poderosa? O que é o amor? E aí fomos até o dicionário Aurélio pesquisar o significado da palavra amor. E ficamos surpresos, na verdade, quando lemos que o amor, dentre tantas definições, é um substantivo masculino. Por quê? Porque quando falamos de amor, falamos de um sentimento feminino, de nós, mulheres. Mas fica fácil de entender o amor como substantivo masculino quando Jesus ele chega à Terra. Esse exemplo de amor. Então, Aurélio nos diz que o amor ele é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem de outrem. E ele nos diz que é um sentimento, olha que interessante, de dedicação absoluta de um ser a outro ou a uma causa. E aqui nós temos o sonho de toda mulher, que é o marido Casas Bahia, ou seja, dedicação total a você. E aí ele continua dizendo que é uma inclinação ditada por laços de família. A Joana, no seu livro Estudos Espíritas, nos diz que um estudo filosófico divide o amor em dois aspectos. O primeiro aspecto seria o amor por tendência eletiva, ou seja, são as nossas escolhas, aquilo que escolhemos. E um outro aspecto do amor, pelo estudo filosófico, seria o amor como uma inclinação doméstica, ou seja, os laços de consanguinidade. E continuamos. Então, inclinação ditada por laços de família, inclinação sexual forte por outra pessoa, apego profundo a valor, coisa ou animal, amor à verdade, amor aos livros, amor aos cães. Devoção extrema, amor à pátria. E ele finaliza dizendo objeto do amor. Cada ser, cada classe, sejam os filósofos, sejam os compositores, os escritores, os poetas, cada um de nós vai ter uma definição, um conceito e uma forma de expressar o amor, cada um de nós. A Joana nos diz que o amor para uns significa o alvo legítimo das nobres emoções do sentimento elevado. Para outros, o amor ele é um impulso grotesco da carne, em conúbio com a ambição desatrelada e a posse insaciada. Independente do nosso conceito e da forma que expressamos o amor ele é um sentimento
tão sublime que faz com que nós desempenhemos as nossas tarefas com excelência. E aí eu me refiro aos cozinheiros no amor à culinária, aos escritores, aos poetas, aos pintores, né, no amor à arte, aos enfermeiros, né, médicos, terapeutas, fisioterapeutas, no amor ao cuidar, aos professores, né, tão importante para a educação do nosso país, de toda a humanidade, no amor ao ensinar. E aí eu vou falar um pouquinho de nós, trabalhadores da última hora, trabalhadores espíritas, no amor à casa espírita. Seja divulgando a doutrina, seja trabalhando no passe, seja na manutenção da casa, seja recepcionando, né, as pessoas ao chegarem à casa espírita, seja no serviço social, na campanha do quilo, na visita aos asilos, aos hospitais, sim, todos nós, trabalhadores. Mas não catalogando, não decorando as obras, mas colocando em prática tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que escutamos. Tem um pensamento que eu gosto muito de Francisco de Assis, que nos diz: pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Mas todos chegam à mesma resposta quando se pergunta. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa resposta que é tão pequena, mas que é sinônimo de amor, Jesus. Segundo a Joana, no seu livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Moisés, ele foi um instrumento da lei severa necessária para a educação de um povo nômade e pastor. Mas Jesus, ele é o amor humanizado. E ela nos diz: sua revolução pelo amor suplantou tudo quanto antes fora apresentado pelo pensamento histórico e pela ética. Jesus era, como ela disse, portador de uma revolução que tinha por base o amor. E quando adotado, ele transforma os alicerces morais do indivíduo e, por consequência, da sociedade. Foi ele quem o atingiu na mais pura exteriorização, fazendo de todas as horas, de todas as palavras, de todas as ações, atos de amor. E aí nós vamos justamente na Lei de Amor, capítulo 11, aonde Kardec nos diz que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos, eles são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento
é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. E aqui eu destaquei essa palavra que é bem importante para nós. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue todas as misérias sociais. Esse trecho do Evangelho, que fala da lei de amor, nos conduz a várias reflexões. Antes de comentarmos, nós vamos primeiro diferenciar instinto de sentimento, como ele fala. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o que seria instinto? Instinto é um impulso instantâneo, uma ação inconsciente. E o sentimento? O sentimento, ele é a sensibilidade, a empatia, disposição afetiva em relação a coisas de ordem moral ou intelectual, qualidades morais. E aí vamos lembrar do homem primitivo, que a princípio ele só tem instinto. Ele age, através da satisfação, buscando a satisfação das suas necessidades. O comer, o beber, o proteger, o seu clã, a sua família, o seu grupo social. E aí vamos fazer um paralelo de forma muito respeitosa com a criança, que logo no início da vida busca a satisfação das suas necessidades, o carinho, a proteção dos pais. E aí quando crescemos um pouco mais, logo nos chega a fase das sensações. Mas só quando amadurecemos, ou melhor, quando atingimos a maturidade espiritual, alcançamos o sentimento, ou seja, a sensibilidade, a empatia, essa disposição afetiva. E outra questão muito interessante nesse trecho do Evangelho é quando ele compara o amor com o sol. Muito interessante. Esse astro que é muito importante para a vida do nosso planeta. O sol, ele brilha para todos indistintamente. Estamos falando de igualdade. O sol, ele empresta a sua luz para que outros astros possam brilhar como a lua. E é fantástico isso. Estamos falando de humildade. O sol, ele ajuda no processo da fotossíntese. Esse processo que inicia a maior parte das cadeias alimentares. Estamos falando de caridade sem ostentação. Tem um pensamento que diz que quando fizeres algo nobre e belo e ninguém notar, não fique triste, pois o sol toda manhã faz um lindo espetáculo e, no entanto, a maioria da plateia ainda dorme. E assim é o puro amor. Assim é o amor que vem de Deus. Emmanuel nos diz assim no seu livro Pensamento e Vida: o verme é amado pelo Senhor
que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço da penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta. Está no livro Pensamento e Vida, no capítulo O Amor. E aí vamos refletir juntos a esse trecho que Emmanuel nos traz. Vamos refletir. Nós nos amamos e aqui cabe o perdão. Nós nos amamos? Porque para amar o próximo como a si mesmo, nós precisamos nos amar. Sim, precisamos nos aceitar como somos. Amar primeiramente a vida, sermos gratos à vida. Amar o corpo que nós temos, essa máquina, esse instrumento perfeito que Deus nos concedeu para que pudéssemos evoluir. Pensar bem nas escolhas que fazemos. Cuidar dos nossos pensamentos para depois amar o próximo. Porque irão refletir no futuro do nosso espírito. Conseguimos amar a todos de forma igual, como Jesus nos amou? Conseguimos amar? Para nós mulheres, conseguimos amar os insetos, as baratas? E os homens amam os shoppings? Talvez ainda não consigamos amar o próximo como a si mesmo. Mas a boa notícia é que o amor, ele é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, cabe a cada um de nós a vontade de melhorar, a vontade de amar. Emmanuel nos diz que a vontade, ela é essa gerência, ela é um impulso determinante que vai acionar o botão da máquina ou nos manter na inércia. Então, cabe a cada um de nós essa vontade de melhorar. E Deus nos ama a todos indistintamente. E Ele nos ama tanto que respeita o nosso tempo, o processo de crescimento de cada um de nós. Seja como o verme, como diz Emmanuel, que rasteja na viscosidade do abismo, até o anjo que o representa junto ao verme. Estamos nos aproximando ao final da nossa conversa sobre o amor. E aí eu gostaria de ler bem rápido uma história que a Joana, um conto que a Joana nos traz no seu livro Estudos Espíritas. E ela diz assim: contam que um jovem, sedento de afirmação espiritual, procurou certa vez o pensador
e sacerdote hebreu Shammai e o interrogou: poderias ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me de pé, num só pé? Impossível, respondeu-lhe o filósofo religioso. Então de nada me serve a tua doutrina, redarguiu o moço. Logo após buscou Hillel, o famoso doutor, propondo-lhe a mesma indagação. O mestre, acostumado à sistemática da lógica e da argumentação, mas também conhecedor das angústias humanas, respondeu: toma posição. Pronto, retrucou o moço. Ama, elucidou Hillel. Só isso? E o resto que existe na Bíblia? Inquiriu apressadamente. Basta o amor, concluiu o austero religioso. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar isso. Então Jesus, ele elegeu o amor como solução para todos os nossos questionamentos. Jesus, ele elegeu o perdão como terapêutica eficaz para todas as enfermidades. Do amor a Deus nascem a submissão, a resignação e a esperança. Do amor ao próximo nasce a caridade. Que o amor ele seja a nossa verdade. Que o amor ele seja o nosso caminho. Que o amor ele seja a nossa vida em Cristo. Muito obrigada, gratidão imensa a todos e muito amor em nossa caminhada.